Olá, é muito bom ter você aqui de volta nesse início de ano, janeiro, começando 2024. E se nós terminamos 2023, né, Antônia, falando Sim, de planejamento, a Antônia deu várias dicas para você se planejar, conseguir conquistar aquilo que você almeja. 2024, nós vamos falar de procrastinação. Mas antes de mais nada, não procrastine, já está aparecendo aqui embaixo o nosso canal, as redes sociais. Siga, curta, compartilhe, mande pra gente o que você tá achando desse bate-papo, né, que a gente tem feito aqui sempre com você, nos prestigiando. Bom, Antônia, como eu disse, primeiramente um feliz ano novo, né? Agora sim, feliz ano novo. 2024 já começou. Para quem está nos assistindo, primeiro, vamos tentar entender o que é procrastinação. Muita gente vê essa palavra até um pouco difícil de Um pronunciar, palavrão, né? um palavrão, e às vezes não sabe. Talvez a Uhum, pessoa até é um procrastinador e ela nem sabe que ela realmente sim. é. Então, para quem está em casa, para quem está nos assistindo, o que seria procrastinar? Procrastinar é eu tenho algo para fazer, tenho alguns objetivos, mas não faço. Fico deixando tudo para depois. É aquele eterno que fica amanhã, ano que vem, mês que vem, semana que vem. E ele fica assim, um dia eu vou fazer, uma hora eu vou fazer, mas está sempre deixando para depois aquilo que é importante para a vida dele. Às vezes até coisas emergenciais. Ele deixa de fazer algo importante que daqui a pouco vira uma emergência, porque ele procrastina. Então, procrastinar é deixar de fazer o que eu tenho que fazer e ficar adiando tudo e com isso não atinjo meus objetivos. Por exemplo, quem fez as metas de 2023 aí para 2024 e de repente nem começou a fazer nada ainda, está procrastinando. Ah, eu falei que eu ia fazer em janeiro, mas vou deixar para fevereiro. Então ele já está procrastinando, eu estou adiando o que eu tenho que fazer. E às vezes também as pessoas acabam confundindo, fala assim: "Ah, mas isso não é preguiça?" Às vezes eu acordo e falo: "Ah, hoje eu preciso ir para academia, não vou não. Vou deixar, semana que vem eu começo a academia ou no mês que vem". Qual que é a diferença entre preguiça e procrastinação? Então, precisa inclusive avaliar a questão da preguiça, porque às vezes eu posso estar me considerando preguiçosa, porque eu não estou fazendo algo, e a maioria das vezes, algum momento é preguiça mesmo. Preguiça é quando eu tenho todas as condições de fazer e eu não faço. Hum. Eu tenho lá uma louça para lavar, não vou lavar não, né? É uma coisa simples de fazer e eu não faço porque eu tô com preguiça. Ah, hoje eu quero dormir mais cedo, tô com preguiça. Isso é preguiça. Agora, eu combino que vou fazer algo. Chega na hora, eu arranjo um outro compromisso, uma outra situação, surge uma coisa que eu acho que é mais emergente e eu deixo para depois. Vou sempre falando, depois eu faço, depois eu faço. E a preguiça é aquilo que de repente eu quero fritar um ovo para eu comer, mas eu tô com preguiça. Não vou fritar, não vou comer esse pão aqui sem ovo mesmo, que eu tô com preguiça, Uhum. né? Então tem uma diferença entre e tem muita gente que fala que ele é preguiçoso, mas não é, ele é um procrastinador. Ele não é preguiçoso. E aí tem sempre algo emocional por trás dessa história, dessa procrastinação. Quando a gente fala dessa questão emocional, às vezes as pessoas também falam. Tem alguma coisa que pode ter acontecido na vida da pessoa, talvez na infância, em alguma fase da vida, que possa explicar esse comportamento dela, dela sempre deixar para depois, sempre tá procrastinando, nunca começando e terminando alguma coisa. Tem alguma, já que você tocou nesse assunto da questão emocional? Tem muitas questões. Por exemplo, se eu fui muito rejeitada na minha infância e agora eu vou fazer algo que eu preciso, exemplo, eu vou trabalhar como vendedora. E aí eu preciso vender. Vamos supor, eu sou uma vendedora autônoma e vendo cosmético. E aí eu fico assim, ah, hoje acho que eu vou oferecer. Aí eu vou mandar um WhatsApp para as minhas conhecidas, para minha lista de transmissão. Ou eu vou visitar uma pessoa e vou perguntar, eu vou ligar. E de repente eu deixo de fazer isso porque fica aquela coisa, não, amanhã eu faço. Mas às vezes esse amanhã eu faço é até por causa de algo emocional que aconteceu, que eu estou com medo de enfrentar uma rejeição, e aí eu acabo não fazendo aquilo que eu tenho que fazer para se proteger, para não sofrer com a rejeição, por exemplo. Então, algo que aconteceu na minha infância, na minha vida, que foi um pouco traumático, e eu estou falando da rejeição, teria aqui pelo menos 50 situações para Uhum. dizer de alguma situação que aconteceu que faz com que eu procrastine as Entendi. minhas decisões e as minhas ações. Essa questão da procrastinação, da onde que vem? Qual que é a origem? Tem uma explicação de onde surgiu, de como que ela começou? Porque hoje,
pelo que você está explicando, né, e o que a gente acompanha, tem muita gente que se encaixa nesse perfil, né? Tem Sim. bastante gente nisso. São várias as situações. Ela pode ser hereditária, que a minha família tem esse hábito, né? Por exemplo, a minha família vive num padrão de não ir buscar muitos objetivos, de ter uma vida muito acomodada, e eu fico com preocupação de fazer diferente do padrão da minha família, e se eu fizer diferente, eu vou achar que eu não vou pertencer, então eu não faço diferente, porque eu tenho esse medo. Mas um dos grandes motivos da procrastinação, da gente não atingir os nossos objetivos, é porque nós estamos programados. Então, desde a minha vida intrauterina, eu estou sendo programado com tudo aquilo que eu ouvi, vivenciei, experienciei na minha vida. Então, vamos comparar o ser humano com um avião. O avião, quando o piloto coloca ele no alto, né, ele vai colocar ele no piloto automático. Ele está no piloto automático e ele tem uma rota para seguir. Exemplo, nós estamos aqui em Presidente Prudente, vamos para São Paulo, o piloto colocou lá a rota que ele vai fazer para a gente chegar em São Paulo. Então, o avião está no piloto automático. Nós também estamos no piloto automático. A gente raramente estamos realmente no racional, fazendo o que nós temos que fazer, pensando no que nós estamos fazendo. Por exemplo, ninguém ensinou sim, lá na sua infância, você escovar os dentes. Mas agora você não fica assim, vou escovar desse lado. É tudo automático. Você vai no automático porque você já está automatizado a escovar o seu dente, que jeito que você faz. Você não fica pensando como você vai escovar os dentes. Só que quando o avião está voando no piloto automático, ele tem a rota. De vez em quando, ele começa a querer sair da rota. Quando esse avião está saindo da rota, não vai falar isso, mas assim, tem o alarme que vai avisar o piloto que o avião está saindo da rota, para eles poder chegar em São Paulo. O piloto vai trazer o avião para a rota. Se nós formos programados, então é como se a gente foi programado para seguir uma rota. A nossa família, as pessoas que nos educaram, principalmente na nossa infância, tudo que a gente vivenciou da sociedade, da cultura, tanto do local quanto religiosa, aquilo que eu aprendi, eu criei uma programação. Essa programação é como se fosse uma rota. Você tem que viver assim e fazer assim. Quando eu quero fazer diferente, então vamos supor, quando o alarme lá apitou, deu alarme no avião que ele está fora da rota, e uma pessoa começa a fazer diferente do que ela está programada, daquele hábito que ela criou, da crença, dos valores, da autoimagem, aquilo ali é um programa neurolinguístico. Está programado no nosso corpo e mente. Se ela começa a fazer diferente, é a mesma coisa que quando o avião lá estivesse fora da rota, fora da rota, fora da rota. Então, a pessoa começa a fazer algo diferente, o sistema nosso cibernético, que é a nossa psicocibernética, porque nós temos a nossa psicocibernética, vai apitar. Fora da rota, volta para a sua rota. Então, um exemplo desse daí. Suponhamos que eu quero ser uma profissão, de repente, diferente. Minha família toda, vamos supor, trabalhou na roça, e lá vai eu querer fazer algo diferente. Aí, o sistema, de repente, começa a apontar. Ei, você está fora da rota, ou seja, você está fora, você não está fazendo igual. Aí existem vários motivos. Como o corpo está habituado e a mente. O medo de não pertencer à família. Por exemplo, se eu fizer diferente e eu deixar de pertencer e ser excluído e eu não dou conta. O medo da rejeição e a autoimagem que eu criei de mim. Porque se eu criei uma autoimagem negativa, as pessoas falam de autoestima, amor próprio, mas não sabem explicar o que é isso. Porque se eu tenho uma autoimagem negativa, essa autoimagem que é a minha rota. E aí eu vou querer viver de acordo com essa autoimagem que eu criei de mim, né, que está aqui impregnada em mim, e eu começo a viver diferente, dessa mesma forma. E quando eu vou viver diferente, eu tenho a dificuldade porque o sisteminha vai apontar fora da rota, fora da rota, fora da rota. Entendi. E essa questão, como você disse, que se cria como se fosse um padrão, né? Como você deu esse exemplo muito bem colocado, de uma pessoa que, por exemplo, a família trabalha no campo e ela quer sair desse modelo. O que pode ser feito para que haja essa quebra de padronização? Para que ela consiga absorver que ela tem condições de ser diferente e não procrastinar. Ela não, quando ela vê esses alertas, ela não chega e fala assim, não, acho que não é para mim, vou desistir disso que eu estou fazendo, vou seguir nesse objetivo. O que pode ser feito? Reprogramar.
Para eu mudar algo na minha vida, eu preciso limpar o que está impedindo e colocar. Vamos pegar o computador. Se o seu computador não estiver funcionando bem e você quiser fazer algo diferente com o seu computador lá, você não precisa formatar o computador. E você não vai instalar um programa novo em cima de um programa velho. Você precisa tirar o programa antigo. Se você está com Windows 10, quer colocar o Windows 11, não tem como você colocar em cima do 11, do 10. Você tem que tirar para você colocar o novo programa. Então, eu preciso mudar aquela informação, porque tudo é uma informação. Então, eu preciso... Como é que eu vou fazer isso? Eu posso, por exemplo, desmistificar por que que eu penso assim, por que que eu criei essa autoimagem, de onde veio isso, se isso é verdadeiro ou não, porque as crenças também. De repente, alguém fala assim... Dinheiro é a raiz de todos os males. Eu posso perguntar, quem disse que dinheiro é a raiz de todos os males? Né? Dinheiro não é a raiz de todos os males. O mal, muitas vezes, é como eu vou agir com o dinheiro, que é muito pelo contrário. O dinheiro pode, inclusive, salvar vidas. Quantas pessoas estão morrendo porque não tem dinheiro para pagar um exame, para pagar um hospital, para pagar algo. O exame fica demorando um século e ele pode até acabar morrendo nesse tempo todo. Então, o dinheiro ele não é um mal, então é uma crença. Então, eu preciso desmistificar essa crença, de repente, esse valor, esse hábito, esse costume, e começar a fazer diferente. Mas para começar a fazer diferente, precisa ter muita disciplina, porque o sisteminha vai apontar lá, fora da rota, fora da rota. E você vai querer voltar para aquilo que você sempre foi, porque você tem uma autoimagem de quem é você. Quando você fala dessa questão da disciplina, existem muitas pessoas, inclusive tenho certeza que alguém que está nos assistindo vai se encaixar nesse perfil, que às vezes a pessoa até começa a fazer alguma coisa. Como no final do ano nós falamos do planejamento, das metas para esse ano que está só começando, e aí a pessoa ela começa a fazer algo, mas ela não termina. Às vezes uma simples tarefa, por exemplo, eu preciso emagrecer, então eu quero começar a praticar exercício físico, eu quero fazer academia. Aí a pessoa ela olha e fala, não, 2024 vai ser diferente, mas já tem aí 5, 6 anos que toda vez em janeiro ela entra, começa a fazer exercício, dali 2, 3 meses ela para, e aí quando chega em dezembro ela fala, não, agora vai ser diferente, eu vou começar, eu vou ter disciplina. O que essas pessoas elas podem fazer para fazer essa reprogramação, para ela entender que tudo aquilo que a gente começa, a gente precisa terminar, a gente tem que colocar, né, tem que ter um fim, tem que ter uma meta. Primeiro ponto é questionar, quando eu quero desistir, por que eu estou querendo desistir? É porque o sisteminha está apontando fora da rota? É porque eu estou com preguiça? É porque eu não tenho disciplina? Ou é porque isso não é importante para mim? E também, assim, outro cuidado que tem que ter. Quem tem muita iniciativa, inicia demais e não consegue terminar, tem que ver se ela não coloca coisas demais para iniciar ao mesmo tempo. Sim. Porque se eu colocar muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu vou ter que colocar muita energia naquilo. Vamos pegar o exemplo dos atletas. Sim. O atleta ele não coloca toda energia no início da corrida. Ele reserva um pouquinho mais para o final. Sim. Então, se eu entro com muita sede ao pote, eu posso cansar facilmente e vai faltar energia para terminar. Então, esse é um ponto para analisar. Outro é, porque eu não tenho merecimento? Porque eu não tenho permissão para fazer? Eu não me sinto no direito de fazer isso? Eu estou me comparando com a minha família? Vamos supor, se minha família é toda obesa e eu vou ficar aí esbelta, aí vão ficar falando que eu sou a diferente, que eu sou a poderosa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu não quero ser diferente da minha família, então eu fico igual. Então, por que eu inicio? E esse objetivo que eu coloquei, ele é importante? Porque tudo que eu colocar como propósito, como objetivo na minha vida, faça essa pergunta, o que eu vou ganhar lá na frente? Porque tudo que eu vou fazer tem que ter um ganho. Senão, o corpo, a mente não tem disposição para fazer aquilo, porque não tem um ganho real. Não tem... Por isso que quando a gente quer emagrecer, a gente tem que sempre pensar na segunda camada, que é o que a gente fala no coach. O que é a segunda camada? A segunda camada é o que você vai ganhar. Então, não é só eu quero emagrecer 20 quilos, mas por que você quer? Porque eu quero comprar roupa com mais facilidade, porque tem mais roupa para magro, mais bonita, a roupa vai cair bem, eu vou me sentir com a autoestima melhor, eu vou ter mais saúde, os meus joelhos vão agradecer o peso, enfim, eu tenho que colocar tudo que eu vou ganhar
Qual é o benefício que vai ter com esse objetivo? Porque se não tiver muito claro o resultado que eu quero e o que eu ganho com esse resultado, eu não tenho energia e disposição para fazer. E ainda tem que olhar a questão da não permissão. Porque a grande parte das pessoas estão na não permissão. Eu até fiz uma live sobre essa questão da não permissão. A grande parte não tem permissão para seguir adiante. Exatamente, aqui no nosso canal também, pode buscar aí nos vídeos, nos nossos episódios anteriores. A Tônia falou bastante dessa questão do merecimento, da permissão, é que às vezes você tenta conseguir um objetivo e quando você está muito perto de conseguir, você tem aquela dúvida, mas será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu consigo? Então, dá uma olhadinha aí para que você se situe bastante sobre esse assunto e, claro, vai mandando as suas mensagens, curta as redes sociais aqui do nosso canal, também siga, compartilhe o nosso canal para que a gente possa continuar batendo esse papo. Bom, quanto à questão das influências, Antônia, muita gente também fala que às vezes na grande parte das vezes, você pode ser influenciado pelo meio que você vive. Tem até uma brincadeirinha que o pessoal faz com o funcionalismo público, fala assim, é bom trabalhar como funcionário público porque ninguém faz nada quando é funcionário público, o cara não trabalha, mas às vezes não é bem assim, né? Existem também no setor privado, no setor público, pessoas que trabalham e pessoas que não trabalham. Mas o quanto que vamos dizer assim, se você está num lugar onde as pessoas são acostumadas a procrastinar, seja no seu emprego, seja na faculdade, na escola, ou até mesmo na sua casa no dia a dia, o quanto que essa influência externa, o quanto que isso pode te influenciar e pode acabar prejudicando, fazendo com que você se torne um procrastinador. Bom, o ambiente externo também influencia muito porque tudo é energia. E aquele ambiente que eu tô tem uma energia. Se ali tem uma energia seja de preguiça, de procrastinação, de comodismo, é muito fácil eu acabar entrando no mesmo ritmo. E acabando procrastinando as ações e ficando tudo mais lento, não tendo muito objetivo. Quando eu estou num ambiente que me estimula, que me motiva, isso ajuda mais a gente a atingir nossos objetivos. Se o ambiente é um ambiente de comodismo, eu vou ser influenciada. Além disso, a gente tem várias influências hoje. O excesso de informação é um grande influenciador para ajudar a gente a procrastinar. Você fala que você vai ler um livro, daqui a pouco você está lá, só rodando a tela do celular, olhando as novidades lá do Instagram, as notícias, enfim. Você está olhando vídeo, várias coisas que ajudam a gente a sair da nossa rota, né, que a gente quer seguir, porque eu não tô ali, né? Tô falando que eu quero uma nova rota, mas tô indo para a rota antiga, porque estou me deixando influenciar também pelas influências externas. E aí são vários, né? O excesso de informação, pessoas que me convidam para... Eu falei que eu vou fazer, por exemplo, vou fazer uma prova para o concurso, ou para o Enem. Aí eu falo que eu vou estudar. E os amigos, não, é só sábado, vamos fazer uma festa, né? Vamos lá queimar uma carne, um churrasco, ou vamos no shopping, vai ter um show disso ou daquilo. Lá vai eu. Então, eu sou influenciada muito. E aí, muitas vezes, por que eu não digo não? Porque eu quero agradar. Então, o meu objetivo está sendo menos importante. Eu tenho a necessidade de agradar. E isso pode ter uma ferida emocional da infância. Como você tocou novamente nessa questão das emoções e, claro, essa questão das influências, o quanto que a procrastinação pode também afetar a questão da saúde da pessoa, saúde mental, saúde emocional, o quanto que esse hábito, essa questão pode prejudicar a pessoa quando o assunto é a saúde? Prejudica porque, veja bem, quando eu começo a procrastinar muito, daqui a pouco eu vou começar a ver os resultados negativos. Os resultados não vão ser positivos. Aí eu vou começar a me comparar com as pessoas que conseguiram e que eu não consegui. Isso vai trazer um sentimento de fracasso, de insatisfação com a minha pessoa, de se sentir menos que o outro, incapaz. E aí eu posso até me colocar como vítima, começar a me adoecer, porque eu estou me colocando numa situação de fracassado. Ao invés de parar e olhar, faz, espera aí, se eu cheguei, porque resultado a gente vai ter sempre, seja positivo ou negativo, a gente vai ter. Vai depender das nossas ações. Então, se eu tive muitos resultados negativos, eu começo a me comparar lá com o outro que teve resultado positivo, ou eu também com esse resultado
negativa, eu comecei a ter uma insatisfação com a minha vida, eu não estou contente com a minha vida, isso vai afetar a minha saúde emocional e até a física. Porque eu começo a não ter mais disposição para fazer muita coisa. Será que não vão me olhar de uma forma diferente? Então, talvez, como você disse, essa questão psicológica, ela faça uma diferença muito grande. Eu tinha um professor, na época que eu fiz administração, que ele falava que o hábito faz o monge. Essa questão que você tocou no estudo, que não adianta você chegar e falar assim, eu vou passar no concurso da Receita Federal, eu preciso estudar 12 horas por dia, então hoje eu vou sentar aqui e eu vou estudar 12 horas. Você não vai estudar 12 horas, você não vai conseguir. Então você tem que começar de forma gradativa. Hoje eu vou estudar 1 hora, daqui uma semana, todo dia estudando 1 hora, eu aumento para 1h30, até que daqui a pouquinho você está estudando 10 horas e você nem percebe. É que a gente fala micrometas ou microobjetivos, Isso, né? Exatamente. Essa é uma saída, você colocar objetivos próximos que você sabe que você vai conseguir cumprir de forma adequada e gradativamente ir aumentando para você chegar lá? Essa é uma alternativa, tanto para a gente começar, por exemplo, se eu quero fazer caminhada, eu falo, eu quero caminhar 10 quilômetros, comece com 500 metros, 1 metro, ou 1.000 metros. Vai devagar que você consegue. Sim. Também a questão do dinheiro, tá? Quando a pessoa não tem muita permissão, não tem essa coisa do merecimento, então suponhamos que hoje eu ganho um salário mínimo e eu quero chegar no 10 mil reais. Só que a minha rota tá de quê? Viver com salário mínimo. Agora eu quero construir a rota para chegar no 10 mil. O ideal não seria querer construir essa rota de objetivo para chegar no 10 mil de uma vez. Você poderia fazer assim, eu vou para 3, aí você começa a acostumar um pouquinho com a vida de 3. Aí você começa a sentir, poxa, é bom, melhorou um pouco minha vida. Agora eu vou para 5. Opa, com 5 tá melhorando um pouco mais, então tá adaptando. Sim. O corpo tá adaptando ainda a viver daquele jeito, para não ficar apitando fora da rota, da rota. Até quando chegar no 10 mil, tá tranquilo, porque você foi gradativamente aprender a ter novos hábitos. Por exemplo, poder viajar, poder comprar roupa melhor, entrar numa loja e comprar uma roupa que cai melhor em você, que antes você não podia comprar enfim, morar melhor, né? Frequentar ambientes que você tinha vontade de frequentar e agora não tem o dinheiro para frequentar e antes não tinha. Então, quando é gradativo, o corpo vai se acostumando e a mente, sem ficar captando lá, você está fora da rota, né? Porque você está indo gradativamente construindo o seu objetivo. Quando é muito de uma vez, normalmente as pessoas vão ver quantas 70%, né, das pessoas que ganham na loteria esportiva, na Mega Sena, perde tudo. Sim. Por quê? Porque ele saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu da cabeça dele. Então ele volta para a pobreza. Por quê? Porque não teve esse preparo para a mentalidade de rico. A cabeça dele estava mente de pobre, e agora eu vou ter uma mentalidade de rico, ele não tem. Então ele volta para a mentalidade de pobre. Por isso que é ideal ir gradativamente preparando. Uma pessoa, por exemplo, que ganha na Mega Sena, ela deveria buscar uma pessoa que reprogramasse a mente dela, se ela é muito pobre. Que ajudasse ela a fazer toda essa preparação para ela não perder tudo novamente. Que se eu não reprogramei, o computador volta a rodar no sistema antigo. Que a gente tem, nós somos programados, tá tudo registrado aqui. É o registro das informações, né? E se eu não mudo a informação, o professor Sérgio Secato falava, né? Tudo é informação. Se eu mudo a informação, tudo muda. Sim. É isso que é importante. Pegando também esse gancho, é aquela questão cultural, né? Você pega, por exemplo, aqui no Brasil, como você citou, essa questão do dinheiro, que é o que todo mundo, a maioria das pessoas pensa. Nossa, meu grande problema é ter dinheiro. A hora que eu tiver dinheiro, eu vou resolver todos os problemas que eu tiver na minha mão. Mas muitas vezes existem problemas que não dependem de você. Por exemplo, você pega essa questão da Mega Sena, jogador de futebol, pessoa que fica famosa e ganha muito dinheiro. A primeira coisa que muitas vezes faz, compra um carro importado, um carro de luxo, só que aí ele se esquece que, às vezes, aquele carro não é só o valor dele, ele tem muitas outras coisas agregadas nele. A mecânica é muito mais caro, o combustível vai, né, consumir muito mais, IPVA é mais caro. E aí entra na questão de uma outra cultura, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde o cara, quando ele ganha muito dinheiro, ele não precisa comprar um carro muito caro.
porque ele tem uma estrada muito boa. Então, o carro médio vai fazer a mesma coisa que um carro muito bom. Então, essa questão também de valores pode influenciar na procrastinação? Sim, muito, porque às vezes os meus valores, eles estão muito além. Então, às vezes eu acho que é importante a pessoa que de repente tem o Camaro. Mas a primeira coisa, o importante tem que estar dentro da gente. Eu tenho que me sentir reconhecida, eu tenho que me valorizar. Porque se eu achar que... Vamos lá, né? Voltando lá na pirâmide. Primeiro eu tenho que ser para ter. Quem tá muito assim nos valores só do ter, não trabalhou o ser. Não tá E sendo. se eu não trabalhei... O ser é a base da pirâmide. Porque é ser, fazer e ter. Esse seria o correto. Ser, fazer e ter. Se eu quero ter sem ser, e muitas vezes nem fiz também por merecer aquilo, a facilidade para perder é muito grande. E também de não ter esse preparo. Esses dias eu vi aí eu não me lembro o carro, um carro de Santa Catarina, 738 mil só IPVA. Eu tenho que estar preparado para isso, como você falou, né? Eu estou preparado para os gastos que vêm junto com isso que eu vou adquirir, porque senão eu começo a perder. Então, por isso que eu falo, se você conseguiu uma nova renda muito alta, ganhou na loteria, sei lá, um prêmio, ideal que você buscasse um profissional que te preparasse para isso, que ajudasse você a mudar a mentalidade, que senão você perde, que não mudou, ou conseguiu aquilo lá, mas o programa que está rodando é antigo. Então não vai resolver. Então, e os valores entram aí, né? Na programação que está lá. Se os valores não estiver alinhado, os valores precisam estar alinhados com aquilo que eu quero. Porque quando não está alinhado, aí é um problema. E falando por exemplo, dessa dificuldade, né? Essa coisa também da aprovação que a gente estava falando antes. Um dos grandes erros dos empresários que tem vendedores, o grande erro deles é muitas vezes assim, eles vão demitindo quando o cara não bate menta, né? E às vezes a pessoa já conhece a empresa, já conhece o produto, e esse é um grande erro, a não ser que a pessoa não seja um bom profissional. Sim. Mas, não, o cara é bom, não sei o que, ele se esforça, mas não consegue vender. Ele deveria primeiro trabalhar essa questão psicológica, porque muitas vezes esse vendedor não bate meta, porque é aquele vendedor que só vende para quem entra já na loja disposto a comprar. Se ele tiver que ir em busca do cliente, ele não consegue. Mas por que esses vendedores não conseguem ir em busca do cliente? Porque ele tem a ferida da rejeição. Ele tem medo de abordar um cliente e ser rejeitado, porque ele está preso na dor emocional. Se trabalhasse, ao invés de muitas vezes levar a palestra, bate meta, 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 e trabalhasse as feridas, por que essas pessoas procrastinam? Por que elas não buscam um objetivo que vai trazer mais qualidade de vida para elas? Com certeza eles não precisariam demitir tanto e teriam uma equipe muito mais capacitada, porque elas estariam curadas das dores que a impedem dos traumas. E aí eles ficam nessa demissão, 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 quando deveria trabalhar a parte emocional da sua equipe para que elas conseguissem. Porque muitas vezes não é falta de vontade, não é preguiça, é porque o medo da rejeição, porque eu tenho a autoimagem, que eu não sou importante, que eu sou uma pessoa simples, que eu não sou amada, que eu não vou ser aceita, que eu não fui bem aceita. Então, eu não tenho coragem de abordar as pessoas para vender, porque eu vou achar que eu estou atrapalhando a vida dela e ela vai me rejeitar, ou eu estou sendo importuno. Então, deixa eu ficar aqui, eu vou vender só para quem chega até mim, já disposto a comprar. É porque tem uma ferida, tem uma dor. E muitos empresários não conseguem entender isso, e nem os profissionais de RH. Porque se entendesse isso, não precisariam demitir tanto. O comodismo e a segurança, muitas vezes, pode ser uma dessas feridas. Como você disse, às vezes você tem uma pessoa próxima de você que ela tem um salário fixo, mas ela tem uma comissão em cima daquilo. Pegando o exemplo do vendedor, que ela vende, ela tem uma comissão em cima daquilo. Aí você olha e fala assim, nossa, fulano ganha tão bem, né? O João lá ganha tão bem. Ah, mas é porque ele tem comissão de venda. Ah, mas eu prefiro aqui, na onde eu tô trabalhando, que eu tenho, não interessa quanto que eu vendo, meu salário fixo é tanto por mês, tá tudo certinho. O comodismo, esse medo talvez de arriscar, né, essa segurança que às vezes um fixo te proporciona, pode ser uma dessas feridas e impedir esse crescimento? Eu vou ficar aqui porque aqui eu não tenho que aparecer tanto, eu não tenho que lutar tanto, eu não corro risco,
Eu tenho risco de novo, eu tenho medo, né? Eu tenho medo de correr um risco de ser rejeitado, de não ser aceito, de não ser aprovado. Então, eu fico aqui acomodadinho, porque aqui não preciso arriscar. Aqui, de repente, o funcionário público tem muito disso. Sim. Aqui eu fico praticamente escondidinho. Eu não preciso me expor, porque se eu me expor, eu posso cair numa situação, vamos supor, de humilhação. E lá na minha infância eu passei pela humilhação. Então, deixa eu ficar quieto aqui. Ou foi uma rejeição, ou foi uma humilhação, ou foi uma traição, enfim, uma injustiça, um abandono. Então, deixa eu ficar quieto aqui para não correr risco. Isso até nos relacionamentos. Tem gente que nem tenta um relacionamento amoroso porque eu tenho medo do abandono, eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo de ser criticado, de ser humilhado. Então, eu vou ficar aqui quietinho e eu arranjo a desculpa que eu não quero ninguém. Mas muitas vezes é o medo. Então, muitas vezes o comodismo, ele pode ser as feridas, como ele pode ser também a falta de objetivo, do que eu vou ganhar lá na frente. Então, eu me acomodo. Mas a grande maioria estão presos nas feridas no programa que foi colocado. Então, até essa criança que passou por muito sofrimento, ela se torna uma criança adaptada. E às vezes ela faz tudo para agradar, até para não correr o risco, e eu não vou me expor, eu só quero agradar. Tudo que me pedir, eu vou fazer, mesmo que eu não puder, que me custar um sacrifício imenso, porque eu tenho medo da rejeição, do abandono, da humilhação, de qualquer situação que eu possa passar lá na frente. Então, deixa eu ficar quietinha aqui. Vamos entrar então na procrastinação no relacionamento. Você que tá em casa já faz 10 anos, que você tá já morando junto, namorando, e a noiva ou o noivo, né? Tá aí, não, vamos casar, não, vamos esperar o ano que vem. Tem muito disso também, Antônio. Aquelas pessoas que às vezes embarcam no relacionamento e vão se acomodando, e a hora que se dá por si, já tá namorando lá há 10, 15, 20 anos, já tá casado, já tem um relacionamento sólido, mas ainda não oficializou, talvez por procrastinação. Tem bastante disso também? O Bert falava muito isso, né? Que quando eu não quero assumir esse compromisso, muitas vezes no casamento mesmo, vou assumir isso, eu estou ou à espera de algo melhor, ou o medo de não dar certo. E tem muita gente que tá assim. E se a maioria que casa no papel se acomoda, não dá certo. Então, eu tenho uma conhecida que fala, eu não vou casar no papel, porque todo mundo da minha família que casou no papel, separou. Então, eu vou ficar só morando junto. Então, tem o quê? Tem uma crença que todo mundo que casa no papel dá errado. Eu preciso mudar essa crença. Então, vamos lá. Todo mundo que casa no papel se separa? Não. Então, é questionamento. Eu preciso questionar a crença. Lógico que não. Não é todo mundo que casa no papel que separa. E tem quantas pessoas foram morar juntos e também se separaram e não deu certo? É que a maioria, porque diz que só 2% da população pensa, né? E 3% pensa que pensa, mas não pensa. E 95% não pensa. Então, se a gente começar a pensar, a questionar, a gente muda essas crenças. Então, eu preciso mudar essa crença. Mas, às vezes, tem um medo aí. Eu tenho medo do abandono. Então, eu vou ficar assim, sem assinar papel, porque eu tenho medo, né? Não que o papel seja a parte fundamental, mas é importante. Até pela questão também jurídica, de você estar legalizado, vamos supor, um morre, o outro fica. Como é que fica? Às vezes demora para poder legalizar isso, para resolver a situação. A gente também tem que pensar na parte civil, né? Na questão realmente de direitos também. Porque às vezes fica muito mais complicado só morando junto para poder resolver essas questões dos direitos do que ter o papel, né? O papel acaba clareando melhor até que regime de casamento você quer. Tem muita gente também, a gente, até para ajudar talvez nessa mudança de chave, aquelas pessoas que buscam ajuda espiritual, independente da religião, aquela pessoa que tem uma concepção espiritual bem esclarecida, a espiritualidade pode ajudar também a deixar de procrastinar, de, né, enxergar de uma forma diferente alguma coisa para que ela possa melhorar? A espiritualidade, sim. A religião, não. Porque tem diferença bem grande, né? Sim. A espiritualidade, quando eu busco me sentindo mesmo filho do Criador, se eu sou filha do Criador, eu sou co-criadora. Então, eu vou ter uma autoimagem muito positiva a respeito da minha pessoa. Porque eu vou falar, opa, se eu sou feita à imagem e semelhança do Criador, então eu tenho importância. Aí todas essas crenças de que eu não sou importante, tenho medo da rejeição, preciso da aprovação dos outros, da humilhação, eu não vou me preocupar mais com isso, porque porque tudo está na autoimagem. Se eu criei uma autoimagem que eu sou pobre, que eu sou simples, que eu sou sempre o rejeitado, humilhado, não sei o que, eu vou viver assim.
eu preciso mudar a autoimagem. Se a pessoa vai na Bíblia e fala aquilo, e entende aquele versículo, que nós somos feitos a imagem e semelhança, ele vai mudar a autoimagem. Então, a espiritualidade, ela é fundamental, porque aí eu vou mudar. Quem sou eu? Filha do Criador. E se eu sou filha do Criador, o que eu vou me importar se o outro ali está falando que eu sou gorda? Se o outro está falando que eu sou pobre? Ou que eu não mereço isso, não mereço aquilo? Isso é a opinião dele. A opinião dele não me importa. O que vai importar é quem eu sou. E aí, quando você tem consciência de quem você é, você muda toda essa preocupação e esse medo do julgamento. Embora a gente sabe que não é fácil. Se a gente pegar as redes sociais hoje, ela é um tribunal, né? Sim. De julgamento. E você, inclusive, quando você vai para as redes sociais, você precisa preparar o seu emocional. Porque quantas pessoas têm vontade de gravar vídeos e não gravam porque tem medo da rejeição? Outros gravam e quando vão lá e o primeiro comentário negativo vem, ele desiste de gravar. Uhum. Mas o comentário negativo é a opinião daquela pessoa. Porque vai ter gente que vai estar ali sempre para criticar. Você pode trazer o melhor conteúdo, ler, dedicar sua vida. Vai ter gente que vai te criticar. Então, eu preciso saber muito bem, assim, sei quem eu sou, o que eu quero, o meu valor, a minha importância, e eu não vou me preocupar com o outro ali que está querendo só me cacetar. Eu vou ficar próxima das pessoas que acreditam em mim, e que me dão valor, e que me incentivam. Agora, pegando essa questão que você falou da crítica, né, que realmente, como você disse hoje, nas redes sociais é o que a gente mais vê, qualquer coisa, né, que cruéis, você posta, né? Cruéis, né, Muito cruéis. você pega um tribunal onde todo mundo, cada um tem a sua verdade, cada um acha que aquilo que ele faz está certo e que o outro não está. E aquelas pessoas que são muito autocríticas, que existem aquelas pessoas que têm aquela crise, aquela questão de que é perfeccionista, que ela tem que fazer tudo muito certinho, tudo. Ela mesmo se critica demais, ela acha que ela nunca tá conseguindo dar o seu 100%, fazer o melhor, e muitas vezes ela tá, muitas vezes você vê, às vezes nós temos em várias áreas do conhecimento e também nas profissões, que são profissionais exemplares, mas que se você perguntar para ele, ele acha que ele é o pior profissional do mundo. Essa pessoa, ela também pode ser vítima de procrastinação porque ela mesma, ela acha que tudo que ela faz não está bom e aí ela começa a deixar de lado? Mas se a gente olhar para essa pessoa e a gente for para a infância, nós vamos ter certeza que ela tem uma dor muito grande. Uma dor que não está curada, que provavelmente só foi cobrado dela. Na fase adulta, mas... E tudo que ela fez, de repente, nunca estava bom. Sempre poderia ter feito melhor. Deve ter sido muito criticada e muito cobrada. E aí ela traz isso para a vida adulta e ela tem uma desvalorização, que tudo que ela faz não é bom. Então, inclusive uma judiação os perfeccionistas. Porque uma coisa é querer fazer as coisas bem feitas. Outra coisa é ser perfeccionista e ainda achar que não tá bom. Porque ele acaba sendo o carrasco dele mesmo, Sim. né? E quando a gente vai buscar isso na infância, a dor é muito grande. Às vezes a crítica dele é mais dura do que a do outro, né? Ele acaba sendo cruel com ele e muitas vezes até com as outras pessoas. Como, por exemplo, se ele é um líder, às vezes ele vai cobrar demais da equipe e vai fazer essa equipe sofrer, porque essa pessoa está presa numa dor de infância. Porque quando a gente trabalha isso, muitas vezes a gente vai perceber, até muitos choram muito, quando a gente vai buscar isso na infância, aonde foi que iniciou? Porque teve ali um rigor muito grande de um pai ou de uma mãe, ou de uma pessoa que o criou, que exigiu demais dele, né? E às vezes até por não se sentir merecedor, vamos supor, quando às vezes a mãe fala assim, você só me trouxe problema, se eu não tivesse tido você, a minha vida teria sido bem melhor. Então ele passa a ser perfeccionista para fazer tudo com perfeição, para ver se ele recebe um pouquinho de amor e de afeto. Muitas vezes é isso. Então, a dor do perfeccionista é muito grande. Essa questão de, às vezes, a gente achar que as coisas não têm solução e aí vai procrastinando. Eu vi um vídeo de uma entrevista, recentemente, uma entrevista do Amaury Júnior com uma senhora portuguesa que ela já tinha 5 filhos. E ela engravidou de um 6º filho e ela não tinha condição nenhuma de criar nem os 5, quanto mais o 6º que estava vindo. E o pai...
tinha deixado, né, as crianças, quando ela engravidou do 6º filho, acabou abandonando ela com as crianças, e ela foi a um médico, procurou lá em Portugal, ela queria abortar essa criança de tudo quanto era jeito, porque ela falava que era uma judiação ter esse filho, porque ela não tinha condição nem de criar os 5, como que ela ia criar 6. E ela tomou remédio abortivo, ela fez um monte de procedimentos e não conseguiu abortar a criança. Sabe quem que é o filho dessa mulher? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Uhum. Então, e olha como o Cristiano é Perfeccionista. perfeccionista e como que ele tem um amor, uma simbiose com a mãe dele. Sim. Ele tem uma simbiose com a mãe dele. Por quê? Eu tenho que fazer tudo para agradar essa pessoa que permitiu que eu viesse ao mundo. Sim. Foi um favor que ela fez para mim. Sim. Então eu tenho que ser. Tudo bem, ela trouxe uma pessoa ao mundo que trouxe. Que Sim, trouxe, não. Que fez. traz grandes alegrias Uhum. na questão do futebol. É um grande homem, mas perfeccionista. Que às vezes ele pode ser, eu não sei, né? Não conheço ele pessoalmente. Talvez ele seja até meio cruel com ele mesmo, muitas Sim. vezes, na questão da exigência. Sim. Talvez ele seja cruel, não, rígido, né? Talvez ele seja muito rígido com ele mesmo, nem com as Questão da outras disciplina, pessoas. de treino e tudo Muita mais. disciplina, mas com certeza. Mas aí não foi porque acredito que a mãe dele não tenha sido uma má pessoa com ele. Uhum. É a história. É. Minha mãe fez o maior sacrifício para eu estar aqui. Eu tenho que devolver isso. Uhum. Só que ele pegou a parte positiva, né? Sim, poderia ter pego o contrário. Ele devolve de uma forma grandiosa para a mãe e para o mundo. Exatamente. Então, talvez depois que ele tenha nascido, ela tenha o tratado com muito amor. Uhum. Eu acredito, porque o que ele tem com a mãe dele é uma simbiose. Sim. Tanto que o pessoal fala, não sei, tem uma história aí que quando uma pessoa lá, parece que deu uma criticada lá, imediatamente ele terminou o relacionamento que criticou a mãe, né? Então a minha mãe vem antes de qualquer tipo de relacionamento. A mãe, é lógico, ela é fundamental, ela vem antes mesmo, ela é grande. O pai e a mãe sempre vão ser grandes, porque se não tivesse eles não dariam a vida, independente dos defeitos que eles têm. Então nós temos que entender, meu pai e minha mãe são grandes, independente, pode ser hoje um morador de rua, mas é grande porque veio antes de mim. Sim. Me deu a vida. Então, para mim, ele não estaria aqui. Para mim, meu pai e minha mãe tem que ser grande. Não é que eu vou concordar com as coisas que eles fizeram. É diferente. Olhar para o pai e mãe grande e concordar com as falhas que eles tiveram. E também não cabe a gente ficar julgando, porque se eu julgo, eu faço igual. Agora, nós também temos que entender que em um determinado momento, quando o filho vai para a vida, não é que ele vai abandonar o pai e a mãe, mas existe aí um certo distanciamento no sentido de ir para a vida. Já não é mais aquela coisa assim tão pegajosa quando a gente... Da responsabilidade, da independência. Porque agora eu tenho que ficar independente e deixar meu pai e minha mãe aqui e seguir minha vida. Esse deixar meu pai e minha mãe não é que eu vou abandonar, deixar eles ao relento e esquecer que eu tenho. Não é isso. E aí muita gente confunde, né? Por que a constelação é tão criticada? Porque quando ela fala que os filhos têm que deixar o pai e a mãe seguir e praticamente não olhar muito para trás. Mas não, peraí. Deixa, reconhece como grande, sigo para a vida, mas honrando esse homem e essa mulher. É que muita gente entende errado. Mas é isso que é a constelação. Eu honro meu pai e minha mãe, inclusive procurando fazer um pouquinho melhor que eles. Melhor porque eu sou mais importante? Não, porque eu já recebi um caminho mais bem preparado do que eles tiveram. Então eu tenho a obrigação de fazer um pouquinho melhor. Mas não é de me sentir maior que meu pai e minha mãe. E tem muita gente que confunde as coisas e começa a ver os pais como pequenos. Né? Às vezes, assim, eu mesmo na constelação, quantas vezes as pessoas falam assim, mas Antônia, como que eu vou ver meu pai e minha mãe como grande se meu pai é um depressivo? Mas ele é grande. Porque talvez, se ele não te amasse tanto, ele já teria tirado a vida. Exatamente. Diante de uma depressão. Muitas vezes é você que é o motivo dele continuar vivo. Então, tenha gratidão e eu reconheço como grande. Aí as pessoas entendem, né? É igual um morador de rua. Você fala, é um coitado. Ele é grande. Porque é mais fácil morrer do que viver na rua. Sim. Então, a gente tem que começar a olhar diferente para as pessoas. Porque o que levou aquele homem a estar na rua? E como que ele aguenta continuar vivo naquela situação? Um dia com frio, com chuva, sem saber se vai comer ou onde vai dormir. Tem que ser muito grande, né? Muitas pessoas, por menos que isso, dão fim na vida. Então, nós temos que pensar em tudo isso antes de julgar, né? Pois é. Chegamos ao final do nosso bate-papo, Antônia.
muito obrigado, até a próxima. E olha, não esqueça, não procrastine, hein? Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, de seguir o nosso canal, para que a gente continue aqui batendo esse papo gostoso, falando de diversos assuntos. Até a próxima. Tchau, tchau.